Você já aplicou um filme de recorte que parecia perfeito e depois de um tempo ele começou a descolar? Na maioria das vezes, o problema não é o produto, e sim a aplicação. Eu sou a Lila da Vinyl Transfer e no vídeo de hoje eu vou te contar alguns erros mais comuns que as pessoas cometem quando estão começando a trabalhar com filme de recorte e vou te dar dicas para não cometer esses erros. O primeiro erro, e muito comum, é aplicar na temperatura errada. Se você tiver uma temperatura abaixo do indicado, o vinil não vai fixar corretamente porque a cola não vai ser aquecida corretamente. Mas se a temperatura estiver alta demais, esse vinil pode queimar, pode encolher e até mesmo perder o acabamento. Cada vinil tem uma temperatura recomendada pelo fabricante. Se você aplicar no achômetro, é um erro que pode custar caro. Então sempre confira a temperatura indicada e ajuste a sua prensa antes de fazer a aplicação. O segundo erro, que também é comum, é usar uma pressão insuficiente ou até mesmo uma pressão desigual. O que acontece? Quando você tem pouca pressão, o vinil não adere totalmente. E se essa pressão for irregular, ou seja, tem algumas partes que estão com um tipo de pressão e outras outro tipo de pressão, vai fazer com que algumas partes colem e outras não. Então não adianta ter a temperatura certa se a pressão não for uniforme. Como terceiro erro, a gente pode listar o tempo de aplicação incorreto. O tempo importa e muito, viu? Se você tirar o calor antes do tempo, não vai ativar a cola totalmente. E se você colocar muito tempo, pode danificar o vinil ou até mesmo o tecido. No nosso quarto lugar de erros, nós temos aplicar sem liner ou sem proteção térmica. Muitas pessoas, quando vão fazer a aplicação pela primeira vez, acreditam até que tem que se retirar o liner. Mas não, o liner fica lá para proteção, tá bom? E esse erro ele é mais comum do que parece. Aplicar o vinil direto na prensa, sem o liner ou sem essa proteção térmica. O liner, ele protege o vinil do contato direto, tá? Sem essa proteção, o vinil pode derreter, pode grudar na prensa, pode perder a textura e o acabamento. Então, nunca passe na prensa direto sobre o vinil descoberto, sempre com proteção térmica. Usando o liner original, e em alguns casos até mesmo uma proteção térmica, como uma manta de teflon, que vai inclusive proteger o tecido e não deixar danificar. O nosso quinto erro é retirar o liner na hora errada. Esse também é um erro clássico que pode comprometer a sua aplicação. É importante saber com o fabricante como fazer a retirada. No caso aqui do vinil transfer, todos os metalizados nós retiramos o liner quando está frio e no caso dos premiums, ou seja, as cores normais, nós vamos fazer a retirada ainda quente. No lugar do erro 6, nós temos a falta de teste. Por mais que você conheça os materiais que você está utilizando, é sempre bacana, quando for um material que seja um pouco diferente, pelo menos, um tecido diferente, um filme diferente, você fazer testes, porque cada lote também pode variar a maneira de aplicação. Então, não se esqueça de fazer um pequeno teste antes de iniciar uma grande produção. No nosso sétimo erro, a gente traz aplicar em tecido inadequado ou mal preparado. Nem todo tecido vai aceitar um vinil da mesma forma. Um tecido que é muito texturizado, por exemplo, que tem um tratamento impermeável, se o tecido estiver úmido, estiver amassado ou até mesmo se estiver sujo. O interessante e o que vai fazer melhor para sua aplicação é o tecido estar limpo, seco e bem esticado. Outro erro que pouco se fala, mas é muito importante, é que você, enquanto profissional, precisa orientar o seu cliente mesmo após a venda. Afinal de contas, o processo de lavagem também é importante para a durabilidade do seu filme de recorte. E tudo bem, se ele lavar errado, você não tem culpa disso, não é verdade? Mas se você orientar o cliente corretamente sobre as instruções de lavagem, isso vai fazer com que o produto dele dure muito mais e ele vai ficar muito mais satisfeito com o seu serviço. A maioria dos problemas com filme de recorte são uma junção de pequenos erros no momento da aplicação. Quando você respeita a temperatura, a pressão, usa proteção térmica e orienta sobre os cuidados da peça, o resultado aí muda completamente. A aplicação bem feita é o que vai separar o amador do profissional. Conta pra gente aqui nos comentários se você já cometeu algum erro desses aqui. E não esqueça de seguir a Vinyl Transfer em todas as redes sociais. Tchau!